Ouvir a Justiça de hoje e as leis de proteção às pessoas com deficiência no Brasil. Participam do programa o juiz Michel Cury e Silva, auxiliar de Belo Horizonte, e Judite Vilas Boas Santiago, coordenadora da área de cegueira do Núcleo de Apoio à Inclusão dos Alunos com Necessidades Especiais da PUC Minas. Doutor Michel, qual é a lei, então, a lei principal que garante os direitos das pessoas portadoras de deficiência no país? Foi a lei sancionada logo após a Constituição Federal, né, que ela entrou em vigor, e se trata da Lei 7.853, se não me falha a memória, sancionada pelo presidente José Sarney, e ali ela já vem tratando da inclusão e, inclusive, relacionando os crimes. Quais são esses crimes previstos nessa lei? Por exemplo, você deixar um empregador, por exemplo, demitir ou deixar de empregar uma pessoa tão somente pelo fato dela ser deficiente. E as penas são altas? As penas elas não são assim altas, mas variam aí de 2 a 4 anos, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que quando se trata de uma condenação criminal, aquilo mancha a pessoa para o resto da vida. Por exemplo, o senhor falou aí da demissão. Pode-se demitir uma pessoa com deficiência sem justa causa? A questão que a lei deixa clara é o seguinte, você, se ficar de alguma maneira demonstrada que aquela pessoa foi demitida tão somente pelo motivo da deficiência. Então isso constitui crime. É claro que se essa pessoa ensejar, tiver alguma conduta que justifique a justa causa, né, ela está sujeita a ser também mandada embora por justa também, causa. O que acontece quando fala do crime? A escola não pode recusar a matrícula de um aluno, não recusa, mas em compensação recusa, pratica a exclusão de uma outra maneira, porque ela permite a entrada, o ingresso, mas ela faz o quê? Ela deixa o aluno no encostado e no escanteio. Então, para que ela não tenha uma pena legal, uma situação de crime, ela simplesmente modifica a condição. Ela recebe, mas não cumpre lá dentro. E fica a situação. Ou ele fica lá, ou cria uma pessoa, um estagiário, para ficar, como se fosse uma babá. Faz uma situação de que as pessoas, a própria família, coloque uma pessoa para ir acompanhando. Isso acontece principalmente nos casos de síndrome de Down, de autista, de paralisia cerebral, que necessita de uma condição maior do que aquela que o professor está ali. E isso então assim, o crime existe. Só que, infelizmente, burla-se essa situação, fazendo essas mudanças que, assim, aparentemente está tudo certo. Isso cria uma situação mais de caráter mais criminoso ainda, porque se você pega a pessoa, né, apenas para sair fora de uma penalização e depois coloca ela encostada dentro da escola, você está piorando a situação, porque está estigmatizando a pessoa, está discriminando aquela pessoa, pode causar problemas psíquicos de ordem. O que essa pessoa com deficiência ou os familiares devem fazer contra tais crimes? A quem denunciar? Ao Ministério Público. Ao Ministério Público. A própria lei que nós nos referimos, ela já fala, ela também já regulamenta a ação do Ministério Público no caso do descumprimento dessa lei. Vamos ver agora a opinião das pessoas em Belo Horizonte. Perguntamos se a cidade está preparada para acolher as pessoas com deficiência. Deixa muito a desejar, porque os ônibus todos não estão adaptados a receber o deficiente. As vias, né, as praças, dá falta alguma coisa ainda, na minha opinião. Belo Horizonte ela tem evoluído muito, ela tem procurado fazer essas alterações, essas mudanças, mas ainda assim eu acho que alguns pontos mais afastados do centro não tem ainda acessibilidade. Comparando-se Belo Horizonte com outras capitais, eu acho que a gente está bem avançado. Em muitos locais reservado, né? Estacionamento, shopping, supermercado,
Na rua também tem as rampas, né? Eu acho que sim. A gente observa que não há instalações adequadas, o calçamento nem sempre favorece, os passeios são sempre cheios de interrupções, obstáculos, carros. Professora Judite, por que a maioria dos locais e prédios públicos não é acessível? Primeiramente, nós temos que entender que a acessibilidade não é para o deficiente físico, somente. Tem uma questão que todo mundo fala assim, acessibilidade é rampa, corrimão, um elevador que tem uma porta maior, ou que só isso. Mas e o restante? E como é que nós ficamos com os surdos? Como é que nós ficamos com os cegos? Então, nós temos um número de deficientes muito maior que necessitam da acessibilidade. Então, na questão da acessibilidade da via urbana, você está lá, o calçado é tudo retinho, sem problema nenhum. Mas esquece de botar uma sinalização tátil para que o cego possa ter uma pista de alerta direcional, falando assim, você pode virar aqui, ali. Questão de telefone público, quantos deficientes visuais, quantos cegos vivem batendo a cabeça porque ali não tem uma sinalização. Da mesma forma acontece nas edificações, nos prédios públicos, nos shoppings, onde o extintor de incêndio está em cima. Então, o cego ele precisa de uma referência. Então, ele vai para o seu lado direito, o extintor de incêndio está em cima, que é legalmente exigido, mas também ele pode ser ficado no chão, para que na hora que ele colocar a bengala, fazendo a orientação à mobilidade, ele saiba que existe alguma coisa ali. Uma planta. Então, são várias situações. Então, a situação, ela vem desde a conscientização do que é acessibilidade. O senhor acha que é impossível colocar tudo que está no papel na realidade, doutor Michel? Não. A partir do que a professora está falando? Não, claro que não é impossível. A questão é que ela esbarra, às vezes, em custos, né, que no âmbito particular causa diminuição de lucro. E no âmbito das entidades particulares, no âmbito do público, há os trâmites, né, burocráticos, legais, tem que haver previsão orçamentária para aquela. Agora, realmente, ouvindo as pessoas que foram entrevistadas, Belo Horizonte, ela tem, em comparação a outras cidades, né, a gente vê que tem estão se esforçando para implemento dessa acessibilidade, elevadores com código, com braille, né? Tem algumas fábricas de elevador que já tem um número ali em braille para pessoa com deficiência auditiva, visual. Ouvir a Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.